Olá meus amigos, tudo bem com vocês, meus orientandos? Tudo bem? Hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tendo em vista as correções que eu fiz das primeiras páginas. Então, do trabalho que vocês mesmos fizeram, cada um de vocês fez o seu trabalho ali e me encaminhou, eu fiz as correções e alguns apontamentos, fiz correções pelo WhatsApp, vocês receberam pelo WhatsApp, porém, tem coisas que são comuns, né? Eu verifico assim erros muito comuns e referentes à escrita da monografia. Todos já entenderam que devem fazer a monografia, todos já entenderam que devem utilizar citações diretas, curtas, longas, mas existem coisas, por exemplo, o APA de citação longa, citação curta, onde coloca a nota, como é que faz a nota de rodapé, o que é plágio, o que não é, que ainda parece que não está 100% claro para alguns. Então, por essa razão, eu fiz esse vídeo, vou fazer esse vídeo, e eu separei 11 tópicos numa folha, vocês podem perceber aqui, ó, na minha folha. E aí eu vou, até para ficar pausado no vídeo, eu vou fazendo cada um deles aqui. Eu vou mostrar no vídeo, vou trabalhar o assunto e depois vou para o próximo. Então assim, ó, nós vamos trabalhar agora, primeiro assunto ali, ó, chamamento dos autores na citação. Eu sei que está ao contrário, fica ruim de ler, mas é o que está escrito ali, chamamento dos autores na citação. Quando nós chamamos os autores, né, que eu digo lá, por exemplo, assim, ó, peguei uma monografia antiga aqui de um aluno meu, bem antiga, e tirei uma página dela aqui, tirei do espiral, só para mostrar para vocês, e o aluno colocou aqui, tá vendo? Ó? Ele chama lá e fala assim, ó, o alerta sobre a necessidade de maior integração já fora feito anteriormente por Izumino, 77, que é a nota de rodapé. Então, olha ali, ó, ele coloca Izumino 77 e a citação direta dele, ela não tem nota de rodapé aqui embaixo. Vocês estão vendo? Porque quando eu chamo o autor e quando eu faço esse chamamento para essa citação direta, eu vou colocar a nota de rodapé do lado do nome do autor. Como eu disse para vocês, a nota de rodapé ela tem uma atração pelo nome do autor. O autor tem um ímã, eu costumo dizer que ele atrai a nota. Onde tem o nome do autor, tem a nota. Quando não tem o nome do autor, quando nós estamos fazendo uma paráfrase em que você não citou o nome do autor, mas está baseado naquele livro, vai lá e bota no final do parágrafo. Quando existe uma citação direta, mas que não houve um chamamento com o nome do autor, você coloca no final da citação. Mas quando tem do lado do nome do autor que vai ficar essa nota. Então, assim, o chamamento dos nomes dos autores, a nota vai ficar ali. E um outro detalhe, é só o sobrenome. Tá? Não tem nada de elogio e nem muito menos de nome completo. O Flávio Schlickmann seria só Schlickmann. E lá na nota seria Schlickmann, Flávio. O Izumino aqui, na verdade é a Izumino, né, que é uma mulher. Lá em cima foi chamada somente de Izumino. E lá embaixo, na nota de rodapé, vocês podem perceber aqui, ó, que aqui embaixo o nome dela é Izumino, que é o sobrenome, Vânia Pazinato Izumino. Então, o nome que vai é só o sobrenome, beleza? Então esse nosso primeiro assunto está resolvido. Vamos para o segundo, citação ápode. O que vem a ser citação ápode? Isso aqui a grande maioria de vocês está encontrando dificuldade agora, porque a grande maioria no primeiro capítulo está trabalhando temas históricos. Então quando se trata de temas históricos, por exemplo, história do direito penal, qualquer coisa assim, vocês encontram livros em que os doutrinadores, a grande maioria dos doutrinadores, ela faz o quê? Ela cita outros doutrinadores. Então eu peguei um livro do Nutt, do escritório, o mais atualizado que eu tenho do Nutt, que eu ganhei da editora aqui, ó, 2016, se não me engano, 17. E porque pararam de mandar livro físico pra gente, né? E por ser um excelente doutrinador, eu peguei ele e abri em qualquer página aqui. E aí ele está falando aqui sobre a introdução aqui do direito penal. E ele tem várias passagens que ele diz assim, ó, Roxin falava disso, Jacobs falava disso, nesse sentido o próprio César Roberto Bittencourt fala disso, e daí aquele parágrafo todo, em que ele coloca assim, por exemplo, vou ler um parágrafo aqui para vocês, ó. Essa abertura metodológica, nas palavras de César Roberto Bittencourt, apresentada por Roxin, olha só, ele está citando no livro dele o Bittencourt que falou do Roxin, isso é uma citação ápode. Então vamos imaginar assim, ó, quando você fala de alguém que está dentro do livro do outro. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos lidar com isso na monografia? Jamais faça ápode. Jamais. Se fizer ápode e se colocar lá, que daí se coloca assim, né? Por exemplo, ali tem o Roxin dentro do livro do Nutt. Então seria assim, ó, Roxin ápode, essa palavrinha aí em latim, Nutt.
Ah, o Roxin, quando foi citado pelo NUT? Jamais faça isso, né? Na BNT vai dizer que pode, tal. Na Univale, isso aqui vai ter um grande problema. Os professores vão dizer assim, olha, você poderia ter conseguido esse livro em outro lugar, mas a última coisa que você poderia fazer era citar um citando o outro. Então, observem o seguinte, César Roberto Bittencourt vocês têm em outro livro. Roxin pode ser que vocês não consigam, né? Jacobs pode ser que vocês não consigam na tradução literal. Evitem essas citações ápodes. Se não tiver o que fazer, comenta o assunto dito pelo NUT naquela obra sem citar o nome do autor, tá? Procura fazer isso para quê? Para evitar esse problema com ápode. Se tiver alguma coisa assim, só não oculte ao professor. Assim como se você tiver dificuldade, jamais oculte ao professor. O professor prefere que o aluno diga assim, ó, copiei isso aqui da internet, do que ele diga assim, fui eu que fiz, e eu digo, nossa, tá horrível. Então, pelo menos ele diz, ah, copiei, pelo menos eu sei que aquilo tem um problema, porque eu vou passar nos meus rastreadores, vou passar em todos os programas que eu tenho aqui para poder saber se tem plágio ou não, se tem cópia, se, enfim, mas, de toda forma, a honestidade do aluno é melhor, porque daí poupa trabalho. Então, se tiver problema com ápode, escreve lá, ó, essa citação aqui ela é muito importante, deixa lá ápode, deixa vermelhinho, que quando eu fizer a correção a gente troca uma ideia do que fazer. Beleza? Citação longa e citação curta, os dois próximos temas, né? Mas citação longa primeiro. Toda vez que você estiver escrevendo na tua monografia e o teu texto comum, como vocês viram no outro vídeo lá que eu ensino a mexer no Word, ele passa de 3 linhas, você precisa recuar e fazer uma citação longa. Essa é a lógica, tá? Ah, mas eu ficou 3 linhas na longa, mas depois quando eu fiz na curta, ali no texto comum, porém quando eu coloquei na longa ele deu menos de 3 linhas. Não importa, você vai utilizar o critério de que no teu texto, letra 12, 1,5, a partir do momento que passar de 3 linhas, você vai recuar e vai fazer a citação direta então. Beleza? Até 3 linhas, que é a curta, que é o segundo tópico aqui, ó, da minha folhinha, que é o quarto na realidade, né, nessa sequência, você vai utilizar dentro do próprio texto, entre aspas. Então você vai colocar entre aspas, por exemplo assim, o Bittencourt falou que, aspas, o direito penal é para punir os inocentes, fecha aspas. É claro que ele não falou isso, mas essa é uma frase curta que vai ficar dentro do contexto do teu texto comum. Agora, a partir do momento que ela passar de 3 linhas, aí você vai utilizar a citação direta. Beleza? Citação de artigos é outra coisa que eu vejo dificuldade. Um outro detalhe, apenas voltando ali, a citação longa ela tem letra 11 recuada naquela formatação diferente. Citação curta, ela vai dentro do teu texto, letra 12, igual, do mesmo jeito que você está escrevendo, só que entre aspas. Por que na longa não tem aspas? Porque o destaque dela já é o recuo. E na curta, o destaque dela são as aspas, para poder diferenciar o que é teu e o que é do autor. Citação de artigos. Ah, professor, eu achei um artigo numa revista excelente, ele fala sobre o que eu quero, né? O meu ponto número 5 aqui, ó, vai até o 11. Então, mais a gente já vai terminar. Eu achei essa citação aqui, ó, dos artigos, achei um artigo fantástico. Só que assim, ó, é um artigo que na realidade ele é um capítulo de livro e ele está dentro de um livro tal, que é uma organização de alguns artigos. O que eu vou fazer? No artigo, eu vou ter nome do autor e vou ter título. Se eu não tiver, não é nem um artigo, então nem usem, né? Mas então vocês vão utilizar a mesma lógica de um livro, só que ao invés de colocar Saraiva, São Paulo, ano tal, vocês vão colocar qual é a obra que ele está inserida. Ou então, se for um artigo da internet, por exemplo, eu usei um Jus Navigandi. Pode usar, mas não é muito aconselhável, porém, é muito importante o assunto que está lá, e quem escreveu ele lá foi o LFG, falecido LFG. Opa, então é importante, então é um artigo interessante, eu posso utilizar, é um doutrinador renomado. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar nome, sobrenome, título em negrito, e depois eu coloco disponível em acesso tal, essa citação um pouquinho diferente. A minha indicação para vocês, sempre quando se trata de artigos e coisas diferentes que vocês não sabem como citar, deixa todas as informações disponíveis ali, que depois na correção nós vamos tratar juntos. Beleza? Notas